Você conhece alguma criança que tem dificuldade com a alimentação? Olá, eu sou Ana Flávia Basso, psicóloga euritmista e contadora de histórias do projeto Educar com Histórias. Eu já comecei o vídeo com essa pergunta porque eu mesma conheço muitas crianças com dificuldades na hora de se alimentar e ainda converso com muitos professores e pais que relatam questões nessa hora diária do alimentar-se com seus filhos ou alunos. Alguns deles não querem comer, outros são super seletivos, só comem os mesmos alimentos, outras crianças ainda não querem provar de jeito nenhum nada novo, só conseguem comer se deslocando e caminhando, sem conseguir se sentar e serenar à mesa, e outros ainda só comem diante de telas. A gente sabe que existem muitas questões que tornam esse momento diário das refeições um momento tenso e delicado para os educadores. E é claro que em muitos casos o acompanhamento de um nutricionista e de um médico são fundamentais, mas nós educadores temos um papel importante. A gente pode usar junto com isso histórias, boas histórias que tragam imagens positivas para as crianças ligadas ao momento de se alimentar. É claro que existem histórias maravilhosas pelo mundo afora, mas as histórias terapêuticas têm um papel fundamental nesses casos específicos. Quando a gente vai criar uma história terapêutica, a gente vai olhar para o caso, para a situação que aquela criança está vivenciando. E a partir dos seus comportamentos, a gente vai definir uma intenção para aquela história, para poder ajudar essa criança com as questões que ela está apresentando. E aí sim, a gente vai escolher as melhores metáforas e imagens para ela. As imagens movimentam o mundo interior da criança, trazendo possíveis soluções, possíveis caminhos que ela não via antes. E assim, ela poderá superar o seu desafio, transformar seus comportamentos e passar a lidar melhor com as questões que ela tinha. No vídeo anterior, eu relatei para vocês o processo de criação de uma história que foi criada para um menino de 4 anos que apresentava comportamentos desafiadores em sala de aula, especificamente em relação às professoras. E a história foi criada com uma intenção muito clara, que era fazer o menino aprender a lidar melhor com as frustrações. E com isso, ele passaria a encontrar outras soluções no dia a dia, não precisando apresentar os comportamentos desafiadores. No vídeo de hoje, eu vou mostrar também uma história terapêutica que foi criada para um menino de 4 anos, mas que tinha outras dificuldades. É preciso que eu diga para vocês que essa história foi criada por um grupo de participantes do meu curso online Histórias Terapêuticas Criar, Contar e Curar. No curso eu divido os participantes em grupos e eles vão criar histórias para casos verdadeiros. E as autoras da história que eu vou mostrar hoje para vocês são a Valquíria Alves Ramos, a Maria Fernanda Sampaio e a Fátima Araújo. E eu fui orientando todo o processo de criação até o momento final da história estar pronta. Então a história de hoje se chama O Passarinho Tito. E agora eu vou contar para vocês quais os comportamentos que eram observados nesse menino de 4 anos. Ele tinha resistência para comer, especialmente nas refeições diárias, as principais refeições. Ele expressava um medo em relação à comida que tivesse ligação com a terra. Preferia repetir os alimentos conhecidos, mostrando dificuldade em variar os alimentos e experimentar coisas novas. É claro que aqui está um resuminho do que a gente acessou para criar a história, para conhecer melhor essa criança. E agora eu vou relatar a intenção que o grupo estabeleceu. E essa é uma etapa muito importante na criação de histórias terapêuticas. A gente tem que ter um objetivo claro, uma meta para a história. Senão a gente começa a atacar diferentes frentes. Mas a gente tem que olhar ali para o que a gente quer ver de transformação na criança. E é importante que ao final do processo criativo, a gente volte a ler a intenção que a gente definiu e compare. Será que a história que eu criei realmente corresponde à intenção que eu defini? Nesse caso, desse menino que eu estou relatando para vocês, a intenção definida foi despertar na criança o desejo de conhecer novos alimentos e sabores, melhorando a diversidade e a qualidade da alimentação. A etapa seguinte, então, é escolher as imagens e metáforas que aparecerão na história para ajudar a criança. E as imagens que foram escolhidas por esse grupo foram as seguintes: um vilarejo de casas coloridas,
um bosque cheio de árvores frutíferas também, e 2 pássaros, o Zé e o Tito, um muito diferente do outro. Bom, o Tito era um passarinho que só comia minhocas, que às vezes não queria comer, que não gostava de experimentar coisas novas, que tinha até preguiça de procurar alimentos. Já o Zé era um passarinho que gostava de experimentar diferentes frutinhas, que gostava sempre de variar suas refeições, que vivia voando para cá e para lá para procurar coisas novas, era muito alegre e ainda cantava lindamente. No momento da história, aparece um diálogo entre o Tito e o Zé, porque o Tito ficou encantado com o canto do Zé. E é por este diálogo que o Zé relata ao Tito que, em grande parte, o seu canto bonito se deve ao fato dele comer frutinhas diferentes, de passear pelas casas coloridas do vilarejo e procurar as árvores frutíferas que tinham ali. E, gente, a melodia criada para essa cantiga é linda. E eu vou deixar lá no site não só o texto da história, mas também a melodia que foi gravada pela Valquíria, uma das criadoras da história, e ela gentilmente cedeu a gravação que ela fez ali por WhatsApp mesmo, para que vocês conhecessem a melodia e talvez, se quiserem usar a história, poderem também conhecer a melodia que foi criada pelas autoras. Eu já vou adiantar aqui que o Tito, é claro que começou a voar junto com o Zé, a experimentar jabuticabas, amoras, outras frutinhas, e com isso o canto dele ficou lindo também. E ele passou a cantar não só com o Zé, mas com outros passarinhos. Então eu sugiro que você vá conhecer essa história, porque ela realmente ficou muito bonita e pode ajudar algumas crianças que você conheça. E além disso, ela pode te inspirar a criar suas próprias histórias terapêuticas. Esse é o convite que eu te faço. E no próximo vídeo eu vou contar um outro tipo de história agora para outra faixa etária e eu espero te encontrar lá. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo e de compartilhá-lo até que ele chegue às pessoas certas. E então, vamos criar e contar mais histórias?